Senhor, bendizemos teu nome e suplicamos, Senhor, que tua palavra se manifeste esta manhã pela boca do Ricardo, Senhor. Libera, Senhor, tua palavra com unção, com graça, Senhor, com poder. Senhor, encomendamos a ti os irmãos, Senhor, um vaso nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade e amor, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Graças a Deus, estamos juntos. Com alegria ver a face dos irmãos e conhecer a irmã Dorinha. Glória a Deus. Minha mãe falava muito dela. Amava muito sua Bíblia. E uma alegria ver todos os irmãos perseverando, batalhando pela fé e amando o Senhor até aquele grande dia que veremos Ele face a face. Essa é a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa certeza. E como diz em Hebreus, falta só um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Graças a Deus, que o Senhor nos ajude aqui também, que o Senhor nos conceda da sua graça. O próprio Senhor Jesus falou em João 5 ali, que Ele não podia fazer nada por si mesmo. Imagine nós, quem somos nós? Se nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, nada podemos fazer. Mas dependemos do Senhor e assim nós andamos com Ele nessa dependência. Foi também uma alegria e uma bênção poder estar junto ali com o Almir, com o irmão Juvenal, com o Nicolas, nessa viagem que nós fizemos. Graças a Deus, irmãos, pela oração de todos os santos aqui, que foi um período assim de muita bênção, de muita dispensação do Senhor, de muito conselho, instrução àquelas igrejas que o Senhor usou grandemente ali a vida do irmão Almir, do irmão Juvenal e também com o auxílio do irmão Nicolas. Graças a Deus por esse tempo que nós tivemos ali juntos. Os irmãos também de Curitiba mandam muitas saudações a todos os irmãos aqui e nós os amamos. Irmãos, eu queria, graças a Deus também estou aqui com a família, Carol, Dani, a Vi. A gente também tem um carinho muito grande pela igreja aqui em São Caetano. Uma bênção sempre estar aqui junto com vocês. Ali em Hebreus, irmãos, queria abrir com os irmãos, falando ali no capítulo 10, no versículo 36. O Senhor diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.
bênção, né, irmãos? Que é a palavra do Senhor, ela não tem mudança e nem sombra de variação, né? Nós falamos coisas, mas muitas vezes não conseguimos cumprir. Mas o Senhor falou e Ele vai cumprir. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, uma das coisas que eu creio que é tão importante nesse tempo de fim, né, é termos paciência, perseverança, perseverar até o fim. É um mundo que nós estamos vivendo, como creio que estamos nas últimas horas, e geralmente antes de brilhar o sol da justiça vem aquelas densas trevas, aquela escuridão total, que é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que antecede a maior momento de trevas na parte da noite, é bem aquele que antecede a estrela da manhã, que antecede o sol da justiça. E nós estamos vivendo assim. Por isso nós precisamos de paciência para que a gente possa alcançar essa promessa, né? Lá em Tiago, e é uma promessa gloriosa, irmãos, que nós veremos a face daquele que tanto nos amou. Será um dia de muita alegria, de muito regozijo, porque nós vemos Ele por fé, nós o recebemos por fé, nós o conhecemos por fé, mas um dia os nossos olhos o verão, nossos olhos o contemplarão, nós somos atraídos a Ele. Então nós esperamos esse grande dia. Por isso o Senhor diz em Tiago 5, Ele fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes, sede perseverantes, persevere até o fim, falta só um pouquinho, mas sede perseverante. Não abra a mão nesse tempo de fim, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Sede paciente. Diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, ele fala assim que melhor é o princípio, melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Então melhor vai ser o fim, não é o começo, né? O começo é glorioso também, quando a gente foi alcançado pelo Senhor, quando a gente foi atraído para Ele, foi um dia glorioso em nossas vidas. Mas o final, irmãos, vai ser muito mais excelente, porque veremos a face daquele que nos amou. E essa chuva serôdia, aquela chuva que vem sobre a terra, e ali ela vem, a última chuva que ali feita, né? A chuva vem sobre a terra para colher aqueles frutos, e daí assim o fruto é colhido para ser ali desfrutado. Então essa chuva vai vir, o Senhor está preparando e Ele vai cumprir com a sua palavra. Então fortalecei os nossos corações, né? Persevere até o fim. Lá falei aqui com os irmãos em Ezequiel, em Eclesiastes, né? Vamos abrir Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o ânimo do que o altivo do coração. Lá em Jó,
Jó 8, 7, a gente viu, sabe também da vida de Jó, né? Jó 8, 7 também fala isso. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Então, sempre Deus nos coloca assim a importância de chegarmos bem na nossa carreira. Enfim, alcançarmos, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque o mais importante, irmãos, é alcançarmos aquele fim glorioso. E precisamos, para isso, como ali foi falado, ali começamos a ler assim, né, em Hebreus, diz que o justo viverá da fé. Não tem como a gente andar e caminhar nesse tempo do fim sem termos um coração cheio de fé no Senhor, cheio de esperança. Vamos abrir ali em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Ora, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa fé, esse firme fundamento, essa certeza, né, essa confiança, a nossa convicção que alcançaremos essa promessa. O justo viverá dessa fé, né? Não tem como nós vivermos sem essa certeza, sem essa fé. Tem uma outra versão que eu achei interessante, que fala assim, que a fé é a certeza de que receberemos aquilo que não merecemos. Quem aqui merece alguma coisa? Né? Nós não merecemos nada, mas nós temos essa certeza que receberemos aquilo que nós não merecemos. Graças a Deus, irmãos, receberemos a Cristo. Ele nos, naquele grande dia, Ele nos chamará para Ele mesmo, né? Um servo bom e fiel, aquele servo que foi fiel em todas as coisas até o fim. Ele vai chamar assim: entra no gozo do meu Senhor. Então, essa certeza que a gente vai receber aquilo que nós não merecemos. Glória a Deus, irmãos, que a gente tenha essa fé, essa convicção, né? A gente vê aqui que a fé, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé não é às vezes, a gente costumava até falar, né? Assim, quando não tinha a compreensão do que era a fé. Porque a fé é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é um pensamento positivo, não é quando, por exemplo, a gente é autor e consumador da nossa fé. Não é, por exemplo, quando a gente vai, eu perdi minha chave do carro, eu tenho fé que eu vou encontrar. Não é assim. A fé é muito mais excelente do que isso. Eu tenho fé que eu vou comprar um carro esse ano, em 2026. Eu tenho fé que eu vou comprar uma casa. Amém? Se Deus nos der essa fé para servi-lo, né, para a honra e glória do seu nome, graças a Deus. Mas a fé é muito mais do que isso. A fé, ela é a certeza que nós receberemos aquilo que nós não merecemos. A certeza de encontrar o Senhor. A fé é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos andar como o Senhor andou, né? E aqui eu vejo uma vida de um homem, né? Você pode ver aqui, em todos os versículos que nós possamos ver aqui de Hebreus 11,
ele fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus, ó, sempre olhando para o Senhor, olhando para o alto. A fé nos leva sempre a olhar para as grandezas celestiais, não nos leva a olhar para as coisas desse mundo. Sempre nos leva a reverenciá-lo, a adorá-lo, a engrandecê-lo, não buscar as coisas que são desse mundo. A Bíblia diz que é miserável os homens que pensam nas coisas dessa terra, né? Que esperam nas coisas desse mundo. Nós devemos esperar nas coisas que são do alto, para que a gente possa alcançar a promessa, para que a gente possa perseverar até o fim. Porque essas coisas da terra, elas nos embaraçam, nos deixam perdendo o foco, o alvo. Mas quando nós temos a fé, a convicção, a certeza, né? Diz que a palavra pecado, o significado da palavra pecado no grego, chama-se amartia, que é perder o alvo. Às vezes nós não estamos pecando de uma forma imoral, pecados que nós conhecemos, não adulterarás, não matarás, e todos aqueles pecados que nós conhecemos. Mas o próprio fato, irmãos, de perdermos o alvo, de perdermos o nosso foco, nós já estamos pecando contra Deus. O Senhor nos ajude a gente sempre permanecer no alvo, no foco, a olharmos para Ele, a caminharmos com essa fé, com essa convicção, com essa certeza. E aqui Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé Noé temeu a Deus e preparou aquela arca. Pela fé Abraão obedeceu. Então são todas características que nos levam a olhar para o alto, a permanecer nas regiões celestiais em Cristo, não nessas coisas desse mundo. Então a fé não é um pensamento positivo, não é uma centralidade em nós, mas é, como o homem falou, o autor e consumador da nossa fé, o alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso que nós devemos buscar. E assim foi a vida de Enoque, né? Enoque, ele queria compartilhar um pouquinho com os irmãos acerca da vida de Enoque. Que ele diz ali: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Enoque, ele andou nessa fé, andou com Deus, andou pela fé, caminhou com o Senhor. E a gente não vê muitos assim relatos da vida de Enoque, né? A gente vê lá em Gênesis, no começo, no princípio, também vê aqui em Hebreus e depois no livro de Judas. Então parece que não tem tanta detalhes assim da vida de Enoque, mas foi um homem que está escrito aqui, um dos heróis da fé, né? Que caminhou com Deus, que andou com Ele. E os irmãos sabem que ele foi arrebatado e foi trasladado sem ver a morte. E Enoque, irmãos, eu acho que os irmãos, eu creio que os irmãos saibam, mas é importante falar assim. Ele foi um contemporâneo de Adão. Quando Adão ele nasceu, e depois ali, quando o Senhor criou Adão e formou de uma forma perfeita Adão e Eva, e daí foram tendo todos os seus descendentes. A Bíblia diz lá em Judas que Enoque foi o sétimo após Adão, dessa genealogia, né? De Adão, e depois Sete, e assim por diante.
Caim e tal, Abel e tal, toda a genealogia que nós vemos ali em Gênesis 5. Mas Enoque, ele viveu, fazendo as contas ali, ele viveu, quando Enoque tinha 308 anos, Adão morreu. Então ele viveu mais ou menos uns 57 anos a mais, e depois ele foi transladado para não ver mais a morte. Então quer dizer, ele caminhou 308 anos mais ou menos com Adão, com toda aquela genealogia. E eu fico pensando assim, uma das coisas, né, que nós precisamos seguir, né, em 1 Pedro 2 ele fala que nós devemos seguir esse exemplo e seguir as pisadas ali do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos andar como Enoque andou, porque foi um homem que representa justamente, existe uma representação espiritual que o Senhor, assim como Ele chamou Enoque para Ele, assim o Senhor vai chamar a sua igreja e ela vai ser arrebatada para Ele. Essa é a representação espiritual, mas nós temos que ver o natural de como Enoque andou. Então eu vendo assim, eu penso, né? A Bíblia não diz isso claramente, mas eu penso que Enoque devia conversar com Adão. Chega assim, Adão, me conta como é que foi a criação, né? Porque um homem que anda com Deus, ele quer conversar das coisas de Deus, né? Um homem que anda com Deus, quando ele está na rodinha, ele quer falar das coisas celestiais. Ele não quer falar apenas do jogo, da final, da Copa e não sei o quê, de todas as coisas naturais. Também pode ter esses assuntos naturais, mas o assunto principal que ferve no coração de um homem com Deus é as coisas celestiais. Então eu imagino, de repente, Enoque, Adão, senta aqui comigo, me conta como é que foi essa gloriosa criação. E de repente Adão começou a falar, puxa, olha, Deus é soberano, é glorioso, é tremendo. Em 6 dias ali, como diz a palavra, foi criado todas as coisas. Eu fui criado por Deus. Eva foi criada junto comigo, tirou das minhas costelas e foi contando. E daí, infelizmente, não devia ter feito aquilo e acabei me descuidando e ela comeu do fruto, ela deu e comemos juntos, e aquele fruto trouxe desobediência. E foi bom, todos os irmãos sabem toda essa história, né, do pecado que foi introduzido ao mundo. E da mesma forma que Enoque escutou as grandezas de Deus, também escutou o que não fazer, a não querer ser como Deus, né? Porque Adão e Eva ali, a própria serpente falou que quando comeres vocês serão como Deus. E ele deve ter escutado todas essas coisas, absorvido aquilo. Eu não quero ser assim, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser parecido com Ele. E foi caminhando, e deve ter, eu imagino que Adão e Eva foram até ali constrangidos pelo amor, porque quando a gente lê ali em Gênesis, Gênesis 3, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então ele deve ter contado toda essa história. E daí o que ele fez? Ali a própria mão do homem colheu ali as folhas de figueira, e Adão e Eva fizeram aventais para si. É a obra do homem fazendo as coisas para tentar remediar o pecado. Mas foi algo tremendo que aconteceu depois, que eu tenho certeza que deve ter Adão falado para Enoque.
Mas sabe o que aconteceu depois? Depois que eu tentei remediar aquilo que eu fiz, a tragédia que eu tomei, o caminho terrível, Satanás ali nos enganou, mas depois veio assim uma graça sobrenatural do meu Deus, aonde o Senhor Deus ele deve ter falado assim, mas daí depois Deus fez, me vestiu com as túnicas de pele, e ali houve o derramamento do sangue, representando Jesus Cristo, e demonstrando o amor que o Senhor tinha com o homem, porque Ele fez aquelas túnicas de pele, Ele fez aquelas roupas e os vestiu. Então, mostrando o amor de Deus, mostrando a graça dele, redentora, mostrando a sua misericórdia, mesmo Ele fazendo todas aquelas coisas, toda a introdução do pecado, e o pecado foi destituído à glória de Deus, mas Deus foi lá e vestiu Adão e Eva com as túnicas de pele. Então eu fico imaginando assim, quão glorioso foi a conversa que de repente Adão teve com Enoque, e foi mostrando das grandezas de Deus, e foi conversando. Irmãos, eu me alegro muito assim, e gosto muito de conversar estar com irmãos idôneos, irmãos mais velhos, porque é onde a gente, ali o Senhor, eu até pergunto assim, muitas vezes quando estou com os irmãos, na viagem de volta, eu fui conversando, perguntando e me aconselhando. Quando a gente voltou, passamos quantas horas em carro, né, amigo? 2.500 quilômetros andando de carro, lá no México, mas isso assim traz grande alegria no meu coração em conversar com irmãos mais velhos, em saber como Deus operou nas coisas, como Deus fez todas as coisas. É importante, irmãos, o andar com Deus como Enoque andou, isso é um resultado. Se uma pessoa ela fala das grandezas celestiais, conversa com irmãos, pede para contar testemunhos, isso é um andar com Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, andar com Deus é uma coisa muito, parece que abstrata, mas não é. Andar com Deus nos leva assim, a esse exercício prático, de estar com irmãos mais velhos. Hoje em dia os jovens aqui, jovens, andem com os mais velhos também, peçam conselhos, peçam como isso é andar com Deus. Pergunte como foi a história de conversão. Não sei se os jovens aqui conhecem a história de conversão de todos os irmãos, mas quando sentar com eles, pergunte. Ricardo, até na questão da sabedoria natural, os povos orientais antigos ensinavam os mais novos a andarem com os mais velhos. E esse negócio de jovem andar com jovem é produto da revolução sexual da década de 60 do século passado. Meu Deus. É um modelo que não é padrão bíblico. Padrão bíblico é um jovem se aconselhar com o mais velho idôneo, com o irmão que possa ajudá-lo. Até um discípulo, eu escutei o irmão falando, o discipulado, ele nada mais é do que uma pessoa mais jovem, caminha com o seu mestre. Antigamente era assim, quando, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele caminhou assim. Quando ele foi aprender acerca de marcenaria, ele não chegou já lá no primeiro ano e deixa eu fazer as coisas aqui e tal. Certamente ele, com o coração dele humilde e manso, né? Ele deve ter aprendido com seu pai e pedido assim: pai, me ensina como
como fazer aqui os móveis, os instrumentos, os móveis de aço, de ferro, de marcenaria. O marceneiro não era só da parte de madeira. Então, os jovens precisam aprender com os irmãos mais velhos, com seus pais, e também nós, talvez um pouquinho mais velho, ensinar e estar junto com os jovens, né, para contar dessas grandezas. E ali, nesse discipulado, o jovem, a pessoa que estava sendo discipulado, ele, primeiro ano da sua, digamos, da sua faculdade, ele apenas fazia serviços, ele nem tocava nos instrumentos ali de marcenaria. Ele apenas limpava, ele arrumava as coisas e ia observando o seu mestre. Até que no terceiro ano, no segundo ano, ele já começava a tocar nos instrumentos, no terceiro ano, no quarto, e daí chegava um tempo que o discípulo começava a aparecer com o seu mestre. Então, é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, os jovens, eles procuram na internet, nem Google mais existe, né? Porque tudo agora é inteligência artificial e cada vez está ficando mais difícil, porque o jovem vai ter a tendência, as mães, a como cuidar dos seus filhos, a procurar lá rapidamente no Copilot, né, nessas inteligências artificiais que existem, e acaba que despreza todo o conselho de Deus, que é a sabedoria na vida dos irmãos. E é na multidão de conselheiro que é sabedoria, não na multidão de IA, né? Não na multidão de IA, na multidão de conselheiros, na multidão dos santos, a sabedoria. Então, Enoque andou assim, irmãos. A gente precisa ter esse mesmo coração. Senão, uma das coisas que dá, talvez, para vocês já colocando nós colocando um termômetro se nós estamos andando com Deus, porque, como eu falei, talvez seja muito assim abstrato falar andar com Deus, mas um dos termômetros seria se nós estamos junto com o povo de Deus, se nós estamos nos aconselhando com os irmãos, se nós vamos fazer qualquer coisa na nossa vida e primeiro, irmão, o que você acha? Devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Isso é segurança, irmãos. Quando nós estamos debaixo desse conselho de Deus, o Senhor nos ordena a bênção e a vida para sempre. Agora, quando a gente imagine o Senhor Jesus, a gente tem vários versículos no livro de João, que ele falava assim: eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu não posso falar nada por mim, tudo ele era conduzido pelo... Imagine nós, quem somos nós para andarmos segundo aquilo que é reto aos nossos próprios olhos? Misericórdia, irmãos, que o Senhor nos ajude. Se nós tivermos esse termômetro, dá para a gente saber se a gente está andando ou não com Deus. Se nós estamos nos aconselhando, se nós estamos buscando a cobertura dos irmãos, se nós estamos sendo encaminhados nessa segurança. É segurança, irmãos. É segurança para nós. E eu tenho certeza que Enoque deve ter vivido assim. Deve ter andado dessa forma. Perguntando, se aconselhando. Contanto que ele andou tanto com Deus, andou tão próximo que o Senhor deve ter olhado assim: você está muito mais próximo de mim do que do mundo, então venha para mim. E assim o Senhor tomou. Quem não quer, irmãos? Quem não quer que o Senhor nos translada, como o Senhor falou que ele foi transladado da morte para a vida? Graças a Deus que esse, na verdade, é o princípio, né? Não tem como, na verdade, a gente andar dessa forma, andar com Deus dessa forma, se nós não experimentarmos aquilo que está escrito ali em Hebreus, que ele foi transladado da morte para a vida.
Nós, graças a Deus, nós nunca mais morremos. A Bíblia diz que nós dormiremos e aguardaremos a ressurreição, se acontecer isso. Eu me lembro que teve uma vez assim que, na situação da mãe, né? Ela estava lá em casa assim, ela falou assim um dia para mim assim, ela falou: filho, eu acho que o Senhor vai me levar e eu quero estar com Ele. Eu fiquei assim naquela hora assim, meio angustiado, assim, meio um sentimento difícil de dizer, porque uma mãe falar isso assim, abertamente para mim, eu fiquei bem comovido com essa palavra dela. Mas Filipenses fala assim que é melhor estar com Cristo, né? Filipenses 1. Estar com Cristo, diz Paulo, que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1. Se o Senhor tardar, irmãos, e nós estivermos com Ele, é incomparavelmente melhor. Imagine a visão de Paulo. O andar com Deus nos leva a essa visão, né? Paulo ele falou assim: porque para mim, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. A vida de andar com Deus é uma vida pensando nas coisas do alto, né? Se eu quero ter fé para comprar um carro bom, né, uma casa boa, é para hospedar, é para poder levar os irmãos, é para poder servir o Senhor. Essa é a fé que a gente tem que ter, pensando nas coisas que são do alto. Porque Paulo estava naquela batalha: se esse viver na carne der fruto da minha obra, então eu sei o que devo escolher, porque ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Em outra versão fala que é incomparavelmente melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Para quê? Para servir, para viver por fé, para andar com Deus, pensando nas coisas que são do alto. Então, assim foi a vida de Enoque, andando com Deus, pensando nas coisas que são do alto, né? Se a Bíblia diz que já ressuscitasse com Cristo, pense nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Ali em 1 Tessalonicenses, diz ali, versículo 4:16. Claro que tem toda aqui até a gente já estudou sobre isso, no retiro e tal, né? Mas ele diz aqui, né, 1 Tessalonicenses 4:15, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Morreram em Cristo. É outra situação que, quando a mãe estava no retiro, estou colocando assim, irmãos, exemplo da mãe, porque aconteceu recentemente, e ela tinha um anel de aliança
que não era mais porque meu pai tinha deixado ela, tinha abandonado ela, mas ela falava que ela tinha uma aliança com o Senhor Jesus. E ela usava aquele anel também dela. A aliança que ela tinha. Eu creio que ela andava com Deus. Né? E ela estava no retiro, no último retiro que ela foi ainda com uma sonda, não sei se os irmãos lembram. E ela falou, não, eu quero ir para o retiro, não é isso que vai me atrapalhar. Eu quero estar lá junto com o povo de Deus, eu quero estar com os irmãos. E daí ela tinha lá o sábado à noite, né? Todos os jovens correndo, pulando, louvando, dançando, adorando o Senhor. E ela sempre estava lá. Ela sempre estava nesse meio. Ela gostava muito de estar ali junto. E daí chegou a irmã Helena e falou assim, ela estava no quarto junto com a irmã Helena, com algumas outras irmãs. E a irmã Helena falou assim, irmã, esse ano não deu, né, para a irmã estar ali junto com os jovens, pulando, adorando o Senhor. Daí ela falou assim, pois é, e daí ela falou, a irmã Helena falou, talvez ano que vem, né, ano que vem a irmã vai estar lá, e vai estar pulando, e vai estar louvando, do jeito que a irmã gosta. Daí a mãe falou assim, não, irmã, ano que vem eu vou estar pulando com o meu Senhor Jesus. Então, uma firme convicção, né, do Senhor Jesus. Amém. Um desejo de estar com Ele, um desejo de andar com Ele, um desejo dEle. Né? Nós buscamos o Senhor, não as bênçãos. A maior dificuldade de um pai em relação ao filho, eu creio que é o filho esperando aquilo que o pai pode dar. Essa é a maior, talvez, tristeza de um pai em relação ao filho. O filho olhando para o pai, o que você pode me dar? Quais são os benefícios que eu vou ter? Não. O filho ele deve buscar o próprio Senhor, o próprio pai. Eu quero estar com o pai. Né? Muito mais do que o pai pode dar. O nosso desejo é o próprio Senhor, não é o que Deus pode nos dar. Né? Diz que, por exemplo, é mais ou menos assim, né? Quando tem um casamento, daí chega o noivo e a noiva ali no altar, e de repente, quando a noiva olha para trás, de repente ela olha assim, aquela mesa cheia de presentes. E ela ia estar no altar para casar com o noivo, mas ela olha para os presentes e ela chega para o noivo assim, ó, fica aí que eu vou lá ver os presentes que são mais importantes do que você. E não é. O desejo da noiva é estar com o noivo, não é aquilo que o noivo pode dar. O nosso desejo é estar com Cristo. O nosso desejo é perseverar até o fim para que a gente possa vê-lo. Para que ele possa chegar, irmãos, tem uma diferença. O próprio irmão mesmo ministrou lá em Saltilho, que há aquela parábola dos talentos, não sei se foi Saltilho, mas a parábola dos talentos fala do servo bom e fiel, para aquele servo que recebeu 5 talentos, também para o servo que recebeu 2 talentos. Os 2 receberam uma resposta do Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Mas tem o outro servo, tem o servo mau e infiel, foi aquele que pegou um talento e escondeu. Então há uma diferença, irmãos. Há uma diferença. A palavra do Senhor sempre mostra uma condicional, uma responsabilidade que o Senhor nos dá para que a gente possa cumprir. A parábola das 10 virgens, 5 sábias, 5 prudentes
e 5 nécias, 5 imprudentes, mas são virgens. Então há uma responsabilidade nossa, e há um desejo, nada mais do que alcançar uma coroa. Não é isso que a gente quer. A gente quer o próprio Senhor. Quer o próprio Senhor. Diz não sei se os irmãos conhecem aqui, mas tem uma irmã chamada Corrie ten Boom, uma irmã que viveu na época do nazismo. Ela era uma família holandesa e ela acolhia, junto com a sua família, judeus nas suas casas. Na sua casa, e escondia no quartinho dela, que ficava lá no último andar. Porque o pai dela, o William, o pai dela falava assim: eu amo o povo que Deus ama. Então eles começaram a acolher os judeus e guardar e esconder ali na sua casa. E ela foi a única que sobreviveu de todas aquelas holocaustos que teve em cima de todos os judeus. Ela foi a única que sobreviveu daquela família. E ela falou assim, falaram para ela assim: irmã, o que você faz assim mediante a tanto elogio, tantas palavras assim que é dada a você, de tudo que você fez, de todo o teu serviço. E ela falava assim: cada palavra que eu recebo é como se fosse uma rosa que eu seguro. E eu vou recebendo uma palavra de elogio, e eu pego essa rosa e seguro comigo. Eu pego aquela outra rosa e vou segurando, e depois eu formo um lindo e maravilhoso buquê e pego e entrego para o meu Senhor Jesus. É Ele que merece a honra, é Ele que merece a glória, é Ele que merece toda a nossa rendição. Por isso que devemos andar com Deus, irmãos. Andar com Deus. E também diz em Hebreus que Hebreus 11:5, ele foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou um testemunho de agradar a Deus. Só um parênteses assim antes, irmãos. Depois de Enoque, um dos filhos dele, a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Você vê, Enoque não foi um homem, um super-homem. Ele certamente teve filhos e filhas. Teve um que a Bíblia descreve ele, que é Matusalém, mas teve filhos e filhas, teve uma vida normal. A gente aqui, pai, sabe como é que é criar filhos, não é fácil, mas é uma bênção, né? Mas teve uma vida normal, não foi um homem extraordinário, ele foi um homem simples, que andou conforme a gente está vendo aqui. Mas Matusalém diz que quando ele... o significado desse nome, porque na Bíblia todos os nomes há um significado, e diz que Matusalém é quando ele vier após a sua morte virá o juízo. Esse é o significado de Matusalém. E os irmãos também sabem que logo após, se olhar assim cronologicamente falando, diz os estudiosos da palavra que parece que alguns dias antes da morte dele veio o juízo, veio o dilúvio sobre a terra. Então até mostra uma das características dos atributos do Senhor, que Matusalém foi um dos homens que mais viveu sobre a terra. E assim é a longanimidade de Deus. Quando ele vier e morrer, então virá o juízo. E Deus é longânimo, Ele tem um desejo que todos se salvem,
E eu creio que esse é o propósito de Deus, irmãos. A Bíblia diz que, lá em Pedro, ele fala também, né, que ele é longânimo para conosco e não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Longânimo, no inglês, essa palavra significa long suffering, que é um longo sofrimento. O Senhor está desejando que muitos ainda se convertam, né? Esse é o sofrimento do próprio do coração do Senhor. Ele é longânimo, o sofrimento dele é longo. Ele não quer enviar o juízo, contanto que a Bíblia diz lá em Mateus que o inferno não foi destinado para o homem. O inferno foi destinado a Satanás e seus demônios, mas o Senhor, ele tem desejo que todos se salvem, que todos venham ao arrependimento, que aqueles que se desviaram, o Senhor traga. Esse é o nosso Deus que a gente crê. Aqueles que estão distantes, o Senhor tem o desejo de trazer. Eu tenho orado assim para que o Senhor guarde a vida dos jovens, conserve eles firmes e que nenhum jovem vá para o mundo. E aqueles que estão no mundo, que voltem para o Senhor. Amém. Tenho orado assim que o Senhor realmente alcance aqueles jovens que a gente às vezes começa a listar assim, o nome dos irmãos, até aqui mesmo de São Paulo, o nome de jovens, um desejo que eles se arrependam, né? Esse é o nosso Deus que é longânimo, quer salvar o seu povo. Ele não tem desejo do castigo, da morte eterna. É um Deus que tem prazer na salvação, e foi para isso que ele veio. E Enoque foi um homem que a Bíblia diz que ele já não era. Lá em Gênesis, ele fala assim aqui ele fala assim, em Hebreus ele fala para não ver a morte e não foi achado. Mas lá em Gênesis ele fala assim, vamos abrir ali Gênesis 5. Gênesis 5:22, ali andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais. No original da palavra também, ele fala assim, e já não era. Já não era. É isso que também é o andar com Deus. O mais importante, irmãos, é nós não sermos. Porque quando nós somos alguma coisa, nós não estamos andando com Deus. O que é mais importante? O que é necessário? Lá em João 3:30, eu acho, ele fala assim, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E a nossa natureza tem uma tendência de estar centrada em nós, muito, porque foi essa a queda, né? O resultado da queda do homem ele olhou para si mesmo, e daí que ele viu que estava nu, porque ele olhou para si, e aí entrou o ego, entrou o eu, né? Esse é totalmente distinto e apartado da natureza do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando que a gente vê na Bíblia Jesus Cristo pensando em si mesmo? Ali na própria no primeiro milagre do Senhor, naquelas bodas de Canaã, ele transformou aquela água em vinho pensando nos convidados. Nunca a gente vê o Senhor executando o poder, que Ele era Deus, 100% Deus, mas também 100% homem.
ele nunca usou o poder dele para satisfazer a si mesmo. Nunca. Ele não pegou aquelas pedras no deserto, naqueles 40 dias que ele estava ali. Ele não pegou aquelas pedras e transformou em pão para satisfazê-lo. Veio depois diz que a Bíblia diz que os anjos o serviram. Mas a gente tem uma tendência, irmãos, de andar e pensar muito em nós. Por isso que a gente precisa também, é um outro termômetro, né? Se a gente está pensando em nós mesmos o tempo inteiro, é porque tem um grande indício que a gente não está andando com Deus como deveria. E a gente precisa andar com Deus, irmãos, para que a gente possa participar desse feito do Senhor, que o Senhor vai transladar a nós, né? Da terra para o seu trono. A gente precisa ter uma visão do outro, né? Eu falo para a gente às vezes não consegue ter a sensibilidade das coisas, né? A nossa vida cotidiana, no dia a dia, a gente não consegue exercitar essa sensibilidade porque a gente pensa sempre em nós mesmos primeiro. Mas o Senhor nos chama a olhar para o próximo, a olhar para o outro, a como pensar no outro em primeiro lugar. A gente sempre tem uma tendência de pensar em nós mesmos, em tudo na vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a gente pensar no outro, a ter a mesma natureza que Cristo, né? Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida por nós, né? O Iata falou, eu acho que foi não sei se foi no Retiro de Obreiros ou no próprio na reunião da igreja de Curitiba, mas a gente tem uma tendência de decorar o João 3,16, né? Então todas as criancinhas já sabem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele versículo que a maioria dos irmãos sabe. Mas a gente pensa, Deus amou o mundo, Deus me amou. E agora? Ele me amou para quê? Para que eu possa amar o outro, para que eu tenha condição de exercer esse serviço. E aí a gente não acaba que passa desapercebido e a gente não decora. Então, de repente, é um exercício para todos nós decorar 1 João 3,16. Se irmãos quiserem abrir ali, daí já anotem para decorarmos esse versículo também. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A gente acaba esquecendo isso. Nós devemos dar a vida para os nossos irmãos. Devemos realmente nos entregar. E a gente vive, irmãos, em tempos difíceis, né? Lá em Timóteo, não sei se é 2 ou 1 Timóteo, ele fala que, no capítulo 3, ele fala assim, que nos últimos dias haveriam dias trabalhosos, né? E a primeira característica desses dias trabalhosos é homens amantes de si mesmos. Homens pensando em si mesmo. E cada vez vai ficar mais difícil isso, irmãos. Mas o homem que anda com Deus, ele pensa primeiramente no outro. Amém. E não em si mesmo. Então que o Senhor nos dê graça para que a gente possa cumprir andar nas pisadas do Cordeiro, né? Na obra da cruz. A obra da cruz, se a gente for ler ali em Gálatas, eu me lembro que esse era um dos versículos, quando a gente era da comunidade Rema, que a gente mais decorava. Lá antes dos irmãos, que falava assim:
Também se ele corta porque a gente lia esse versículo toda a reunião, parece que era Só que a gente não entendia nada disso. Meu Deus, não entendia nada aqui. Até falei assim, o quão importante, na reunião passada, o Paulinho ministrou sobre a comunhão, né? Quão importante é a comunhão entre os irmãos. Que a gente aprende as coisas. A gente decorava esse versículo, mas não entendia nada o que era isso. E isso que o nosso nome era a comunidade Rema, né? Que é a palavra revelada. Só que era tudo aqui na cabeça. Não entendia nada. E ele fala aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Ó, o que é a palavra da cruz? Vivo, não mais eu. Não vivo mais para mim. Eu vivo para Cristo, para o Senhor, para os nossos irmãos. E aqui na comunhão que o Senhor realmente nos ensina. Né? Quando a gente casou, eu e a Carol, a gente não sabia nem passar café ainda. A gente foi aprender a passar café na comunhão, depois que a gente começou a caminhar com os irmãos, porque a gente nunca viveu assim, né? A nossa vida ali com os meus pais era uma vida de viver só entre nós. Então, a gente sabia fazer um Nescau, né? Um Nescau ali, para pensar em mim, só para como satisfazer a mim mesmo. Né? Eu não pensava em passar café para satisfazer o irmão, pensando no irmão. Pensava em como me satisfazer. E aí detalhes tão pequenos, irmãos. Mas coisas assim que você vê que a centralidade está em você mesmo. Que para andar com Deus a gente tem que pensar no outro. Né? E assim a comunhão foi nos ensinando. A gente continua aprendendo ainda. Continua aprendendo, porque tinha um irmão chamado Robert Chapman, que ele era intitulado assim, ele praticamente não tem nenhum livro sobre ele, só tem a bibliografia dele, que foi escrito por outros irmãos, mas o nome que foi dado a ele foi chamado Apóstolo do Amor. E ele chegava quando chegavam os irmãos da casa dele, ele pegava o sapato dos irmãos e levava lá no tanque, levava lá e lavava os sapatos de todos os irmãos antes de entrar na sua casa. Então, eu não faço isso, né? Tem que aprender ainda quanto distante a gente está, né? O Senhor nos ajude a gente a andar com Deus e pensar no outro de uma forma mais sacrificial. Não pensar em nós mesmos. E uma vez até quando a gente, bem no comecinho assim, né? A gente acabou, por exemplo, até vergonhoso, até falei na reunião passada, mas até quase vergonhoso assim, mas a gente tem que olhar para trás, irmãos, e ver se houve mudança em nós. Se a gente olhar 3 anos para trás, 5 anos para trás, a gente continua fazendo as mesmas coisas, é porque a gente não está andando com Deus. Então a gente precisa olhar para trás assim, puxa, olha a obra que Deus fez na minha vida, glória ao Senhor, porque não foi eu, foi o Senhor que me transformou. Mas a gente tem que olhar para trás e ver o que Deus já fez, porque esse é um termômetro também para a gente saber se a gente está andando com Deus ou não. E eu me lembro que os irmãos chegaram lá em casa e foi o Juvenal, a Dionísio e outros irmãos, o próprio Samuel foi. E a gente chegou lá em casa, no comecinho ali do casamento também, e eles falaram que ia almoçar lá com a gente. E sabe o que eu fui fazer antes de almoçar? Eu fui jogar tênis lá. Porque eu estava preocupado em como satisfazer a mim mesmo. Os irmãos vão chegar, depois a gente se preocupa ali no almoço, depois a gente faz as coisas para eles, mas primeiro eu tenho que fazer o meu esporte, eu tenho que fazer a minha atividade, uma forma lícita, mas pensando em mim mesmo. E daí chegou os irmãos, praticamente ele não sabia nem o que ia fazer,
o frango que tinha estava congelado, né? E daí os irmãos chegaram, eu não estava em casa ainda, porque eu estava jogando tênis, mas aí Deus vai nos ensinando na comunhão, né? Graças a Deus pelos irmãos, que o Senhor ali ordena a bênção, e a Carol estamos aprendendo, né? E a gente tem que olhar para trás e ver que Deus fez alguma coisa, que o Senhor está nos transformando. Ainda não alcançamos, mas prossigamos para o alvo, né? Continuamos avançando, continuamos sendo transformados, continuamos andando com Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Antes de vir essa coroa, né, a Bíblia diz de várias coroas que está reservada, né? Mas antes de vir a coroa de glória, por exemplo, nós temos que vestir a coroa de espinhos, né? Até o Senhor realmente Ele nos coroar, mas não para a glória nenhuma nossa, para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele também, vai chegando quase ao fim, irmãos, mas Ele alcançou um testemunho, né? A Bíblia diz que Ele alcançou um testemunho de que agradar a Deus, e a fé, né, como a gente falou ali, a fé ele não é por aquilo que se vê, mas é por aquilo que se ouve. Graças a Deus que, da mesma forma que Deus está falando aqui, os irmãos, o Senhor também está falando comigo. A fé é aquilo por aquilo que se ouve, não por aquilo que nós vemos. E Ele alcançou esse testemunho, né? Esse é o propósito eterno de Deus, né? Nós fomos chamados para a comunhão do Seu Filho. O Senhor nos chamou, nos elegeu para sermos transformados à imagem do Seu Filho. Graças a Deus, esse é o que Deus quer. Eu creio que Enoque foi transformado à imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele alcançou o testemunho que não ele foi agradável, mas Jesus Cristo nele foi agradável. E assim o Senhor tomou para si. E também Enoque foi um dos homens que menos viveu, né? A gente viu ali que ele viveu 365 anos, enquanto Matusalém 969, né? Então foi daquela geração ali que a gente viu, foi o homem que menos viveu sobre a terra. Mas isso também nos mostra, irmãos, que não é o nosso tempo de vida. Não adianta nós vivermos 100 anos, 120 anos, mas o que Deus mais busca em nós é Ele mesmo em nós. Né? A vida dele essa irmã também, Corey Tebu, ela falou assim: a medida da vida no fim de todas as coisas não é a duração dela, mas é a tua doação ao Senhor. Então a medida da vida não é a nossa duração. Não adianta nós vivermos muitos anos se nós não nos doarmos ao Senhor, se nós não sermos transformados à imagem do Seu Filho. Não adianta a gente viver. Enoque viveu apenas 365 anos, mas ele foi transladado para não ver a morte. Essa é a nossa representação. Amém, irmãos? E também estar de acordo, né? Lá em Amós diz assim: como pode dois andar juntos se não estão em acordo? Nós temos que estar andando com Deus em santidade, em pureza, em temor, né? Noé fala que foi Noé, né? Que ele fala ali que ele temeu e preparou a arca para a salvação da sua família. Temeu, né? Precisamos temer a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. E para finalizar aqui em Marcos, Marcos capítulo 10, quando fala do Bartimeu, né, aquele cego,
ele estava assentado junto ao caminho, mendigando, entre Marcos 10:46, e ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu acho que esse que é o clamor nosso, para que a gente possa andar com Deus mesmo, para que o Senhor abra os nossos olhos e a gente possa ver Ele e ser atraído. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele clamava cada vez mais alto: tem misericórdia de mim, filho de Davi. 48. E aí no 51 ele fala assim: que queres que eu faça? Imagina o Senhor dos Senhores: que queres que eu faça? E ele falou: servo, que eu tenha vista, que eu veja, os meus olhos sejam abertos para te contemplar e ver. E daí o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé, a fé para ver o Filho de Deus. E daí depois ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E ele começou a andar com o Senhor Jesus. Então, que a gente peça: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, filho de Davi, eu quero te ver, eu quero andar contigo. Se eu ainda não estou naqueles termômetros de andar com o Senhor, que o Senhor me ajude a poder andar com Ele, a poder vê-lo e estar preparado para aquele grande dia que o Senhor nos chamará para Ele. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a realmente andar contigo, a temer o teu nome, a estar preparado para aquele grande dia, Senhor. Nós temos a certeza, essa convicção, que o Senhor mesmo prometeu que falta só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas nós não queremos estar fora daquele teu propósito eterno, Senhor. Não queremos estar, Senhor, distante, mas queremos estar bem próximo de Ti, Senhor. Como aquele teu discípulo a quem o Senhor mesmo amava, Senhor João, que estava ali deitado no seu peito, escutando as batidas do seu coração. Senhor, que o Senhor realmente nos ajude a estar ali bem próximo do Senhor, andando contigo e estar preparado para aquele grande dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, Senhor. Fortalece os irmãos, sustenta, anima, dá graça, Senhor, que haja sobre nós essa convicção, essa certeza, essa esperança que temos, Senhor, focado, Senhor, na tua vinda, naquele grande dia, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, Senhor. Fortalece a todos os irmãos. Ajuda os desanimados, Senhor, para que tenham fé, tenham certeza, Senhor, e olhem para a promessa do Senhor, que o Senhor reservou a todos aqueles que tu tens. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela reunião da tua amada igreja, Senhor. Glória te damos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos.